vocês abrir aí a sua Bíblia, quem tiver Bíblia, no livro de Lucas 16, livro de Lucas 16, capítulo 16, versículo 19. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Deus abençoe nossos irmãos aqui. Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 19, que diz assim: Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, Lázaro, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham e lambiam-lhes as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me a Lázaro, para que ele molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebestes os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo. Só até aqui. Uma parábola a qual Jesus trouxe de reflexão. Só que começamos a imaginar o porquê de todas as parábolas. Essa é a única parábola que Jesus Cristo cita o nome de Lázaro, o nome de um mendigo que se encontrava em uma porta, esperando que o rico que se encontrava dentro da casa trouxesse-lhe ou que sobrejasse as migalhas para que ele se alimentasse. Essa parábola vem dizendo que aquele homem, aquele mendigo, carregava sobre sua pele úlceras, uma enfermidade. Ele, por esta terra, ele não era de sorte alguma. Um homem que talvez não teve possibilidades, não teve oportunidades, assim como aquele rico que tinha o seu dinheiro e tinha as suas coisas. O que chama a atenção nessa parábola, trazida por Jesus Cristo à vida daqueles homens, aquelas pessoas, aqueles judeus, daquele tempo, daquela época, era a necessidade de eles terem mais amor pelo próximo, porque aquele homem se encontrava à porta de alguém que poderia ajudar. Meu Deus. Hoje nós vemos em nossos meios, em nossos dias, pessoas que não estão nem aí comigo nem com você. Meu Deus. Elas se importam com elas mesmas. É verdade. O que elas querem
é só ser beneficiadas, e mais nada. Mas só que a Bíblia nos ensina a portar dentro de nós o amor de Jesus Cristo. Aquele que não mediu esforços e morreu na cruz do Calvário pela minha e a sua vida. E eu pergunto, que merecimento que tínhamos para que ele morresse por mim e por você? O mesmo citado que olha um homem frio, fala sobre a vida de um homem frio, que não se importou com o homem que estava caído à porta. Mas ele trouxe aquela parábola para aqueles homens, para que aqueles homens soubessem se retratar de um dia de maldade, trazer o bem sobre a sua vida e ajudar o próximo, e ter o seu nome escrito no livro da vida, assim como teve Lázaro. Aleluia. Queria falar nesta tarde a respeito da morte. Esse é o tema. Você sabe que aqui dentro, lá fora, sendo ser humano, sendo um homem vivente, não tem um que não vai passar pela morte. Todos passaremos pela morte. Vai chegar um dia que o coveiro vai jogar um tanto de terra na sua cara. Vai chegar um dia que você vai ser comido de bicho. Vai chegar um dia que todos os seus planos, os teus projetos vão morrer junto com você em um sepultamento. E neste dia pode ser o fim ou o começo. Para Lázaro foi um começo, para o rico foi um fim. O que eu quero retratar nesta tarde é que você tem o direito de escolha. Você tem o direito de ter um recomeço, ou você tem o direito de ter um fim. Você tem o direito de subir aos céus e ter a vida e vida com abundância. Aleluia. Ou você tem o direito de descer ao inferno e ter a morte para toda a vida. Interessante que, falando de morte, nós temos também ali no livro de Eclesiastes 7, se não me engano, capítulo 7, seu versículo 2, que fala que é melhor você estar no dia de luto, porque este dia de luto você vai começar a meditar quem é você. Muitas das vezes nós achamos que somos alguém, que temos alguma importância, que vamos chegar em algum local, em algum lugar, que podemos ser melhor que o nosso próximo, que podemos ser mais precioso, que temos alguma coisa sobre as nossas vidas que é melhor do que aquele que está do nosso lado. Não. Mesmo lugar que você vai, aquele que não tem talvez valor nenhum, que você não considere, ele vai também. Da mesma forma que você morrer, ele vai morrer também. A Bíblia vem nos relatar de um pecado original que vem desde o tempo de Adão e Eva, a qual nós temos sobre as nossas vidas, trazidas até hoje. E esse pecado original permite que nós temos ou teremos essa dor da morte sobre as nossas vidas. O que eu quero chamar a tua atenção nesta tarde hoje é que vai chegar o dia na sua vida e na minha vida também, que ainda temos um direito de escolha. E o que você escolhe nesta tarde? Você escolhe vida ou você escolhe morte? Você escolhe estar com Cristo, que é a sua origem, que é a sua verdade, ou você escolhe ir por você mesmo? Você escolhe ter um caminho na sua vida e alguém para direcionar o caminho, que é Jesus Cristo, ou tomar o seu próprio caminho e fazer as suas vontades? O que você prefere e o que você escolhe? Outro dia estávamos aí fora e andando pelos nossos próprios caminhos. Aí existiu e veio um Deus de grande misericórdia sobre as nossas vidas e nos colocou no caminho novamente.
nos ajeitou, pegou o seu cajado e falou: não é por aí que você deve caminhar, que você deve andar, volta para o caminho. A gente faz o quê? Retorna para o caminho. Mas Ele também te dá total liberdade, o livre-arbítrio de você seguir o caminho que você pretender seguir, fazer o que você desejar fazer. Mas entenda, o final do teu caminho é a morte. E o caminho de Jesus Cristo é a vida. E vida com abundância. A Bíblia vai falar em questão de morte, sobre uma morte a qual Jesus Cristo tinha um amigo. E esse amigo chamado por Lázaro. A Bíblia vai dizer que depois de um tempo, Jesus já tinha sido anunciado que o amigo estava enfermo. Mas esse um dia de viagem, esse amigo já tinha falecido. Já tinha morrido. Jesus fala que aquela morte não era, que aquela morte seria para a glória de Deus. E disse para os seus discípulos que aquele Lázaro dormia, descansava. E eles acharam que de fato Lázaro dormia. Ele: não, Lázaro morreu. Lázaro morreu. Jesus Cristo, retornando-se ao seu amigo, já depois de 4 dias que ele tinha morrido, ali se encontravam as suas irmãs, Marta, Maria, e falou que se ele tivesse lá, Lázaro não teria morrido. E elas também citaram aqui em questão da ressurreição, a qual viria na vida de Lázaro. Mas Jesus falou para elas: não, ele vai retornar à vida novamente. A Bíblia é muito enfática em dizer que Jesus Cristo, ele chorou com aquela situação. E eu fico imaginando por que Jesus Cristo chora. Se tratando de morte, ele ia trazer de volta à vida um homem que já estava com a vida. Porque se ele era amigo de Jesus, ele já tinha a salvação. Mas como a glória do Pai tinha que ser exaltada na vida daqueles homens, e aqueles homens verem e crerem, ele chama aquele Lázaro para fora, para que aquele Lázaro seja levantado e o nome do Senhor seja glorificado. Um homem que já tinha morrido, um homem que já tinha partido e já tinha com certeza a sua salvação e sua vida, mas que tinha sim que ser feito a glória de Deus na vida dele novamente. Estava conversando com o Sandro uns dias atrás e de fato o que nós conversamos era verdade. Jesus Cristo, ele passou por esta terra e curou várias pessoas, fez várias coisas. Nas igrejas por aí nós vemos as pessoas pregando e falando das curas e maravilhas de Jesus. O que Jesus fazia: Jesus abria o olho do cego, Jesus levantava aquele que estava paralítico, levantava o coxo, Jesus ele curava a lepra, Jesus ele ressuscitava, parava aquele caminho a qual estavam pessoas já mortas, aquela cerimônia fúnebre. Jesus ele ressuscitava aquelas pessoas. E vemos que as pessoas trazem essas palavras como palavras de muita autoridade, como se fosse alguma coisa que tivesse tanto valor. Não que não tenha valor, mas o importante não seria as curas, as maravilhas de Jesus. O importante foi que ele deixou retratado para depois a salvação. A salvação, porque essas pessoas que foram curadas, essas pessoas elas morreram. No final todas elas morreram. No final todas elas tiveram a morte. Ninguém estava lá para saber se foram para o céu, se foram para o inferno. Jesus olhava e falava: vai, não pequeis mais, para alguns. Mas quem garante aqui que algum daqueles foram para o céu, foram para o inferno? Se foram todos para o céu, se foram todos para o inferno? Alguém garante? Quem garante aqui? Eles tiveram que passar mesmo assim pela morte.
Lázaro, ele foi ressuscitado, mas teve que passar pela morte novamente. E a melhor maravilha, a melhor cura, o melhor milagre que Jesus veio fazer nesta terra foi garantir que por intermédio da sua graça, favor imerecido ao homem, que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham vida eterna. Todos aqueles que nele crêem. E para crer, você tem que confessar a Jesus. Para crer, você tem que morrer e nascer novamente. A Bíblia diz que um tal Nicodemos perguntou: como é possível voltar, tornar ao ventre? Ele falou: você é mestre Israel e mestre e não sabe? Não tem entendimento? Mas só que Jesus Cristo falava das coisas do Espírito, não do conhecimento terreno. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E as coisas do Espírito, a qual Deus trata sobre a minha vida e a sua vida também. Se você não morreu para nascer novamente, corra, nasça de novo. Aleluia. Seja uma nova criatura, seja um novo homem. Se revista da presença de Deus sobre a sua vida. Crê em Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Não existe um outro Deus para ser adorado a não ser Ele, o Criador dos céus e da terra. Aleluia. O Criador, aquele que formou todas as coisas. Que o que você vê, um palmo na frente do seu nariz, foi o que Deus criou. O ar que você respira, foi Ele que te capacitou, Aleluia. que te deu para você respirar. Quando você acordou de manhã cedo, foi Ele que te colocou de pé novamente, teve misericórdia da sua vida. Se até hoje a enfermidade ela não veio sobre a sua vida, foi porque Ele teve misericórdia de você. Mas não que essa enfermidade não pode se vir sobre a sua vida, porque todos nós estamos sujeitos a ficar doente um dia, todos nós estamos sujeitos a morrer um dia, todos nós estamos sujeitos a passar tribulação um dia. Aleluia. Mas a diferença daquele que está no Senhor é que passa junto com Ele. Aleluia. É que se morre, conhece uma vida, a vida eterna. É que tem alguém que pode caminhar junto com você na sua dificuldade. Ele não vai facilitar. Se eu falar para você que Jesus Cristo vai facilitar a sua caminhada, eu estou mentindo. Mas Ele vai passar junto com você. A Bíblia diz que Ele passou junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. No fogo, na fornalha. Ele não livrou que aqueles homens não fossem para a fornalha, mas Ele estava junto com aqueles homens lá dentro, passeando no fogo. A Bíblia diz que teve um povo de Israel que se encontrou escravo por muito tempo. Mas o Senhor era na vida daquele povo, tinha uma promessa na vida daquele povo e libertou aquele povo das garras do Egito de Faraó. A Bíblia diz também que muitas e muitas pessoas que se encontravam um dia em uma certa dificuldade e que foram provadas, chegaram até o fim. Assim como diz aquele Lázaro, ou aquele mendigo, ele teve a sua provação. Ele se encontrou cheio de enfermidade. Ele não tinha o que comer, mas o seu final foi a vida eterna. Aleluia. Foi a vida junto com Cristo. E é o que Ele traz sobre as nossas vidas também no dia de hoje. E a Bíblia diz que Lázaro, aquele que estava morto, foi chamado para fora. E ele levantou e veio até fora e avistou Jesus. Aleluia. Nos dias de hoje, o que eu aproveito desta passagem é que temos que sair para fora.
Sair para fora hoje em dia eu vejo da seguinte forma: tem muitas coisas que você passa na sua vida que você não conta para ninguém. É só você e seu travesseiro que sabe. Tem muitas coisas que eu não sei da sua vida, você não sabe da minha, é só Deus. Quem sabia que Lázaro ia sair para fora era só Jesus. Só Jesus sabia que Lázaro ia sair para fora. Percebe que foram pessoas, judeus, que encheu aquele lugar a qual Lázaro estava sepultado, e ninguém chamou Lázaro para fora. Mas Jesus sabia e falou para ele: Lázaro, sai para fora. É o que o Senhor vem a falar nas nossas vidas no dia de hoje: sai para fora, sai para fora. O que eu não sei, o que o irmão não sabe, Deus sabe da sua vida. O que você tem passado, as dificuldades que você tem passado, Ele está te convidando nesta tarde para você sair para fora, para você entregar as suas dificuldades sobre as mãos dEle, para que talvez, se Ele não passar com você por essa dificuldade, sim, Ele venha te livrar dessa dificuldade. Talvez essa dificuldade esteja sobre a sua vida já faz tempo, e você não sabe de que maneira e que situação você pode resolver essa dificuldade. O que Jesus Cristo está propondo nesta tarde é que você entregue a sua ansiedade sobre as mãos dEle. Confia nele que tudo Ele fará por vós, que Ele vai entrar com a providência divina sobre a sua vida, que eu não tenho nada para te oferecer, que os irmãos deste lugar não têm nada para te oferecer, mas Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu na cruz do Calvário pela minha vida e a sua vida também, é Ele que tem para te oferecer. Para você lembrar do dia da morte, para você saber que você é um pó, para você saber que você não tem direito nenhum, direito algum. Eu vejo as pessoas aí fora pregando e falando em oração: Senhor, se eu tenho crédito contigo nos céus, que crédito nós temos no céu com Deus? Eu não tenho nenhum crédito. Alguém aqui tem algum crédito com Deus no céu? O que eu tenho da parte do papai é só a misericórdia, a vida de Jesus Cristo. E toda vez que eu oro a Ele, eu aprendi o seguinte: Senhor, faça tal coisa em nome de Jesus. Aquele que veio sobre este lugar, que não pensou duas vezes para morrer pela minha vida, que eu nem merecia, que não pensou duas vezes para morrer pela vida daquele que nem se importa, não está nem aí. Quantas das vezes eu não me importei com Deus? Fiz o que eu queria da minha vida, estava aí fora, para cima e para baixo, levando a vida à torta e à direita. Quantas pessoas se encontram aí fora e não estão nem aí para Cristo, não querem nem saber. Eles sabem que existe um Deus no céu, mas eles não estão nem aí. Não para analisar que Jesus Cristo morreu na cruz pela minha vida e a sua vida, a vida de todo ser vivente que se encontra nessa terra. Glória a Deus. E o que temos nessa terra? Não temos nada. Por mais riquezas que você puder ajuntar, por mais ouros que você puder acumular, você não tem nada, porque no dia da tua morte você vai sem nada. Não vai ter dinheiro que vai entrar com você no céu ou no inferno. Não vai ter bens, não vai ter propriedades que vai entrar com você no céu ou no inferno. O que você vai ter é só um direito de escolha enquanto você está vivo, porque depois que morrer você vai ser igual o rico. O rico, ele desejou que Lázaro pingasse com o dedo a água sobre a sua boca. O rico, ele falou, depois de tudo aquilo, ele se arrependeu e falou: olha, deixa que eu fale com aquele povo que está lá, minha família. Ele falou: tem profeta lá para falar com eles. Vai ser assim igual a você não deu crédito. Se eles não dão crédito, eles vão estar no mesmo lugar que você, vão fazer companhia para você. Você quer dar crédito à palavra nesta tarde? Aleluia. Às vezes as pessoas acham que os cristãos são pessoas irracionais, que acreditam em um Deus que é invisível, que tem uma fé louca para se viver. Mas é porque eles não conhecem
eles não conhecem a Cristo. A partir do momento que você tem um relacionamento com Ele, você começa a entender o que Ele pode fazer na sua vida. As pessoas não entendem é porque não tem um relacionamento com Ele ainda. E se você não tem um relacionamento com Cristo, eu te convido hoje para você ter um relacionamento com Ele. Se você duvida que Jesus Cristo Nazareno, que Ele é de verdade, que Ele existe, eu convido você a fazer uma seguinte pergunta para Ele: se o Senhor é Deus e se o Senhor é vivo, transforma a minha vida e a vida da minha família. Tem coragem de fazer isso? De falar isso?